Parece rádio, mas não é. É o podcast fresquinho e gostoso. A gente fala de tudo sobre BH. É o Tanto de Trem, com Felipe Martins e Virgínia Sasdelli. Virgínia, o que tá começando? Tanto de Trem! Nossa, hoje tá especial, não, porque não a nossa convidada é especial. Super especial. A nossa convidada é especial. Com quem que a gente tá aqui, Virgínia? Com a Carol Braga, maravilhosa. Jornalista e Isso. especialista em cultura aqui de Belo Horizonte. Uma salva de palmas pra Carol. Ai, que alegria estar aqui com vocês, gente. Muito obrigado. Gente, Muito obrigada obrigado. pelo convite. Que bom. Porque vocês, eu sempre falo, a gente tem que fazer alguma coisa junto Aí, ainda. tá vendo? Sim. Tem. Nós estamos fazendo isso aqui, nós estamos engatinhando aqui, ó. Porque eu acho que vocês têm uma vibe tão legal. Que bom, tá vendo? Aí a Carol aqui, ela já manja tudo, é capaz dela entrevistar a gente. Imagina. Aí a gente fica de convidado e ela fala, está começando mais um Tanto de Trem. Né? Mas assim, qual foi o motivo da gente trazer Carol? Primeiro, obrigado por você ter vindo. Primeiro que a gente é fã. É fã. Eu posso contar, eu vejo a Carol, eu vou nos eventos de museu, Adoro quando ela eu fala amo. isso. Aí eu vou, assim, qualquer coisa relacionada à cultura, eu já penso assim, tomara que eu veja a Carol. Aí na hora que eu vejo ela, me dá um alívio, que eu penso assim, agora tá tudo bem. Porque aí ela vai me ensinando, entendeu? Porque Ela entende tudo. Ela entende tudo. E aí eu vou ficando tranquila. Eu falo, nossa, eu vou nessa exposição, tem uma Qual privada. foi aquela que a gente foi? parede, do você tá cabide. entendendo? Teve uma que tinha um cabide. A gente tava rodando a exposição inteira. Chegou no final, tinha um cabide. Aí a gente falou assim, Carol, cabide é muito pra mim. É muito pra mim. Eu fico assim, socorro. Me explica, né? E aí é ótimo que a gente vai conversando. É porque, assim, pra quem não sabe, é porque vocês são convidadas, né? Sim. Vocês, Fazer Virgínia como cobertura. influenciadora, Carol como jornalista, Isso. especialista em cultura. Então, assim, são convidados pras mostras, pras exposições. Quando vai abrir exposição, chama vocês primeiro lá pra vocês Chama, abrirem pra gente e ver. postar, divulgar. E porque a Carol tem um perfil maravilhoso Ô, gente. que chama Culturadoria. Isso. Que na minha cabeça, eu não te perguntei de onde surgiu esse nome, mas eu imagino que seja curadoria com cultura, né? Então você faz uma curadoria da cultura Exato. que acontece não só em BH, né? Você também pega um apanhado geral, ou não? Não, tem mais assim, coisas de streaming, de música, lançamento de música e tal. Eu já tentei, na época da pandemia, a gente fazer uma outra curadoria mais nacional, mas assim, nunca dava tanto, porque eu acho que o público quer Saber aquilo de que BH. saber de BH, saber aquilo que é útil, sabe? É Sim. aquilo que, tipo, você não precisa entrar em 1 milhão de coisas pra ver o que tá acontecendo. Sim. Entra no Culturadoria que vai estar organizado pra você. Maravilhoso, É isso, a ideia é essa. Maravilhoso. E é a primeira pergunta que eu tenho pra te fazer, Carol. Você é jornalista, não sei do Sim. seu passado jornalístico, assim, mas por que cultura? Você podia falar sobre crime, você podia falar sobre gastronomia, você podia falar sobre política. Da onde você caiu na cultura pra falar Eu não assim, sei, quero eu falar? sempre tive um encantamento com artista, assim, desde adolescente. Eu gosto de contar essa história, de como que eu fiz jornalismo, porque tem a ver com isso. Eu era aquelas adolescentes que ia pra porta de hotel, ficar esperando a artista descer pra poder dar autógrafo pra gente. Você era aquelas fãs, aquelas tiete mesmo. Super tiete, não só de Com artista, faixinha de glitter e tudo. não, até faixinha nem tanto. Mas assim, eu ficava lá esperando, ficava horas esperando De quem você já descer. ficou? Vários. É? Tem algum aqui que vai depor contra a minha pessoa. Ah, mas, por exemplo, ah. Netinho. Netinho. Netinho da Bahia? Netinho da Bahia, Ô, né? Mila. Ô, Mila? Ô, Mila! Não, ele tá maravilhoso. cancelado. Você tá sabendo? Eu não vou ser cancelada, não, gente. Passou essa Sim, fase. é. Mas era uma fase que tava tendo Carnabelô em Belo Horizonte. Sei, lembro. Netinho tava no auge. Aham. E as Era minhas muito amigas famoso. do colégio, todo mundo gostava, a gente Sim. ia, ficava. Ficava também na porta de jogador de vôlei. Lindo! Aquela coisa, né? Não, eu era mais discreta. Eu já fui pra porta de hotel pra pegar autógrafo de Adriana Esteves, quando veio com a falecida. A falecida do texto do Nelson Rodrigues no Palácio das Artes. Tudo nessa mesma época. Então eu sempre gostei. Você gostou Eu desse tenho universo. uma tia que é atriz e ela faz novela e tal, que é a Regina Braga. E a minha avó, né, pedia. Na verdade, ela é tia um pouco mais distante. A minha avó pedia pra Regina pegar os autógrafos pra mim na Globo. Teve uma vez que a Regina fez uma novela, eu não sei qual, Deus nos acuda, acho que é um negócio assim. E a Regina mandou um bolo de autógrafos. Gente, que legal. Você tem isso isso até pra hoje? mim. Tem, tá na casa
da minha mãe. Isso pra mim foi assim, Cláudia Raia, a primeira vez que Então, todas as vezes... Cláudia Raia atendia as pessoas depois do espetáculo, e aí eu ficava decorando o que eu ia falar com o artista depois, sabe? Porque eu ficava nervosa. Ensaiando. Aí eu cheguei pra ela, você faz isso? Aí eu cheguei pra ela e falei assim, parabéns, o espetáculo foi magnífico. Então, eu sempre gostei dessa coisa dos artistas. Claro, que achava que queria ser atriz e tal, meu pai nunca deixou, meu pai queria que eu fosse arquiteta, e aí um dia, quando o Michael Jackson veio pro Brasil e a Glória Maria chegou no Michael Jackson, eu falei, eu vou fazer jornalismo. Sério? Foi assim? Eu fico lá horas esperando esse povo favorecer pra mim. Gente. Ela chegou e a imprensa chegava e entrava no hotel. Eu falei, eu vou fazer jornalismo. Sério, a escolha foi assim? Gente, que legal. Que legal. Legal demais. Aí fiz jornalismo e assim, hoje meu pai sabe, né, que eu sou muito realizada com a minha profissão. Muito mesmo. Né, dia 7 agora foi dia do jornalista e eu vi a Ana Clara Brant, uma querida amiga, publicar no Instagram dela, falou assim, o jornalismo existe sem mim, mas eu não existo em um jornalismo. Eu falei, vou roubar, porque me define também, assim, o jornalismo existe sem mim, mas eu não existo sem o jornalismo. E aí misturou essas coisas. Então, quando eu entrei na faculdade, eu tinha essa paixão, e aí a coisa foi ficando mais, porque eu fui ver o Grupo Galpão fazer primeiro um Molière Imaginário no BH Shopping. O Paulo Azevedo, meu amigo, estava comigo. A gente gravou a peça. Olha isso, a gente levou um gravador de fita cassete. A gente gravou a peça, só que só tinha a risada do Paulo. Depois que a gente... No áudio só pegava a risada. Aí depois fui ver Romeu e Julieta, e foi aquele encantamento, assim, eu falei, nossa, gente, eu quero... E aí abriram o Galpão Cine Horto, que está fazendo 25 anos. Eu falei, vou me matricular no teatro, vou fazer teatro. E aí, quando eu comecei a fazer teatro, a Rita Clemente era minha professora, eu comecei a me dar conta de que o meu papel no teatro talvez não fosse sendo atriz, fazendo teatro. Talvez estaria olhando para o teatro, pensando teatro, divulgando teatro. Sim. E aí eu saí da aula de teatro e aí logo que eu formei, eu já comecei a trabalhar com jornalismo cultural na Rádio legal. Guarani. Foi lá que você conheceu a Fafá Renault? Foi lá que eu conheci Fafá eu Renault. amo. Eu amo. Amor. E o Jeff também foi lá? O Jeff foi no jornal. Ah, entendi. Porque o Jeff Conta era quem é diagrama... Fafá Renault e quem é Jeff. Fafá É uma Renault, atriz. uma atriz, uma grande Para atriz. as pessoas que não sabem aqui, ó. Daqui de BH, Daqui de BH, que já fez vários filmes na Netflix e outros, né, e outros streams. E ela é a Dona Cebola, mãe do Cebolinha, nos filmes da Turma da Mônica. Ah, é? Fafá é. Não, ela, coincidentemente, a Fafá, eu não lembrava de nome, assim, mas eu lembro dela que ela era do grupo de teatro do Dom Silvério. Eu estudei minha vida inteira no Dom Silvério. E aí eu lembro, e ela foi lá na loja, no meio de BH, e postou. Só que eu nunca tinha tido a oportunidade de falar com ela, assim, eu lembro de você na época do Dom Silvério. não tive essa liberdade. E aí, como ela postou os produtos lá, eu falei assim, eu lembro de você no Dom Silvério e tal. Vocês, lembro demais, que bom. Ela não lembrava de mim, assim, mas como minha mãe deu aula muitos anos no Dom Silvério, ela foi aluna da minha mãe, sabe? Então, assim, aí tinha um link de alguma forma. E outro dia, coincidentemente, foi um menino que fazia parte do grupo de teatro, que era da Cristina Tolentino, que era a professora. Sim. O menino tá lá mexendo com os meninos filhos dele, mexendo tudo lá e tal, não sei o quê. Eu olhei pra ele assim, eu falei assim... Uai, eu acho que eu te conheço. Você fazia parte do grupo de teatro do Dom Silvério? Fazia e tal. Aí ele lembrou de mim também e tal. Então, assim, eu tenho essa memória da Fafá por conta disso. E quem que é Jeff? Jeff é o Jefferson da Fonseca, né? Que hoje ele é gestor cultural, trabalha em Ouro Preto e é jornalista. E durante muitos anos foi ele que diagramou as páginas do Caderno de Cultura do Estado de Minas. Que legal. Então, eu conheci o Jeff na temporada que eu fui repórter do Estado de Minas. Legal. Chique, a gente tá cotando ele pra vir aqui também. Vai ser uma boa conversa. Essa viagem da Virgínia. Viagem maravilhosa. Se você acompanhou o nosso último episódio, Isso. A Virgínia já tinha falado que ela foi convidada pra quê, Virgínia? Então, a gente tava tendo uma feira, uma das mais importantes feiras de turismo da América Latina, né, Carol? E a gente foi porque tinha Minas Gerais, tava lá. E eles nos convidaram. Isso. Aí vocês foram. A gente foi pra ver o stand de Minas Gerais e mostrar pros mineiros o que o Minas Gerais tá E o que vocês acharam? Conta aí. Bonito, né? Eu adorei. Nossa, adorei também. Eu queria ter ido também. Eu achei que Minas Gerais mostrou um jeito diferente, assim.
A gente tem uma volta lá na feira, aí você via muito balcão de venda turística mesmo, sabe? E Minas Gerais não tinha, assim, isso explicitamente, não. Então, pra gente que tava com um olhar mais cultural... Parecia uma exposição. Parecia uma exposição. Parecia. E eu achei muito legal que não fugiu de todos os clichês, né? De Todos. Minas, na coisa assim. O artesanato que eles levaram, os artesãos, tudo, eram peças muito... legais, diferentes, né? A gente olhava, assim, você via que tinha uma curadoria mesmo. fazia parte do Sebrae, né? Sebrae, do 100, é um prêmio que eles têm e esse prêmio acabou fazendo essa curadoria. Não, pelo que eu vi do stand, né? Porque o stand tinha países da América Latina, Sim, né? Além de tava cidades brasileiras, não é isso? Aí, assim, pelas filmagens, pelas coisas que eu vi que a maioria dos stands, os stands eram tipo assim, tinha uma proposta mais ou menos parecida. O de Minas, ele tinha uma outra proposta mesmo. Parecia até que ele tinha um fechamento, assim. Ele tinha um prisma, né? Que representa o triângulo da nossa bandeira, assim, com projeção. Agora, viajar com a Virgínia, gente... É um caso à parte, né? É um caso à parte, meu Deus. Eu ria o tempo... Não, é porque eu ria o tempo inteiro. Eu deixava a Virgínia um segundo. É tipo assim, Virgínia, segura minha mochila que eu vou no banheiro. Quando eu voltava, ela já tava conversando. Ela já tava conversando com a pessoa do lado, já tava convidando a pessoa pra comer pão de queijo no estande de Minas Gerais e nem sabia se tinha pão de queijo, entendeu? Nossa, que vergonha. Chegava lá, não tinha mais. Não, várias pessoas que eu convidei, eu falei, não, porque isso que vocês comem não é pão de queijo, vocês sabem, né? Eu falava com várias a Virgínia pessoas. tem mania de fazer isso, a gente passa vergonha. Eu passo. Eu mesmo passo não, a própria você vergonha. Não tem vergonha, você aí sem eu vergonha. falava com a pessoa, vai lá, não sei o que, a pessoa chegava lá, não tinha o pão de queijo, entendeu? Não tava na hora. Carol, eu falei mas pra ele... Mas não tinha nenhum estande que tava com comida, não? Só Minas? Tinha, mas nós comemos um negócio lá no Peru. Mas Minas Gerais tava lá. Mas a comida é boa, né? Tava com doce de leite, tava com cachaça. Tinha pão de queijo também. Tinha pão de queijo, mas assim... Mas no momento... Quando tinha, era ótimo. Horários específicos, entendeu? Era horários Não, todas as vezes. Aí eu fui, teve uma hora que a gente foi, quando ela tava conversando com os cariocas. Não. Aí depois eu fui guardar minha mala, ela começou a conversar com o cara lá do negócio. Não, eu briguei lá. Eu tô perguntando se eu tô cansei. Eu cansei, Carol, porque de repente, eu tava no stand de Belo Horizonte, esse. Chegou um carioca lá falando, Belzonte, não sei o que, me tirando, entendeu? Ele tava querendo brigar comigo. E aí, de repente, todo mundo saiu, ninguém ficou lá junto. Eu tava com um moço super agressivo, ele tava super falando alto comigo. E ela defendendo E eu Belo Horizonte. defendendo, e ele falando comigo, não, ele não me escutava. Belzonte, sim. E aí eu falava com ele, moço, o senhor nem nunca foi pra Belo Horizonte, por que o senhor tá fazendo isso? E ele gritando. E eu assim, aí a Carol chegou, eu falei, Carol, eu acho que eu não venho mais. Porque eu assim, tô aqui, o quê? Peguei uma confusão pra mim. E essa viagem foi maravilhosa porque você trouxe Carol pra aqui pro nosso podcast. Não, mas já tava, a gente nesse negócio já tava namorando, já tá namorando tem um tempão aí, já assim. eu já tinha falado com ela, aí eu falei, Carol, se eu não chegar com a data lá, o Felipe, ele vai terminar esse podcast comigo. Até parece. Ô, Carol, mas o negócio, quando a gente resolveu, a Virgínia comentou, te chamou, te convidou, a gente falou assim, gente, a Carol fala de tantas coisas, né? Eu acho que assim, você já deve ter zerado, assim, o bingo da cultura de Belo Horizonte, assim, né? Porque tudo é exposição, é mostra, é tipo teatro, música. Então, assim, o que a gente tava querendo entender, assim, né? Porque eu acho que o seu trabalho abarca isso tudo, assim, né? De tudo um pouco. Pra você, tipo assim, falar pra gente, assim, dentro desse cenário nosso de Belo Horizonte, da atualidade e tal, assim, às vezes 5 projetos, 5 coisas, assim, que você acha que possa ser imperdível pras pessoas que estão escutando irem conhecer, se é uma mostra, se é um espetáculo que tá acontecendo. A gente, às vezes, por conta da data que a pessoa vai escutar esse episódio, pode ter perdido, passado, né? Mas a gente queria, tipo assim... Mas sabe o que eu acho legal? Eu acho legal a gente falar dessa transformação da agenda cultural, da vida cultural de Belo Horizonte. Sim. Minas Gerais sempre foi vanguarda, né, gente? Se a gente pegar todos os movimentos anteriores e começar a estudar, você vai ver, Minas Gerais estava ali na frente. Sim. Na música, em todas as áreas, no cinema, na área de vídeo, na época que teve vídeo, com o Eder Santos, sempre a gente estava na frente. E quando eu comecei a minha carreira fazendo agenda cultural, gente, eu fazia uma agenda cultural na Rádio Guarani que durava 3 minutos, que era assim, dava para falar de tudo que estava em cartaz. Tudo. E o que era? Você tinha uma atração no Palácio das Artes.
E é isso. Isso que ano que era isso? Isso era 2002, por aí. 2002. Era tipo, que o grande show que era no Palácio das Artes, às vezes alguma outra coisa no Teatro Francisco Nunes, ou estamos no SESI Minas, mas assim, tipo, rapidinho, eu sozinha, conseguia entrevistar todas as atrações do final de semana. Agora não tem nem condição. Não tem a menor condição. Assim, eu tenho a coluna na Rádio CBN era só sexta, que a coluna tem mais de 10 minutos, era pra ser assim, tem mais de 10 minutos, e mesmo assim fica muita coisa de fora, e aí colocaram terça, que também tem muita coisa de fora. Então, você vê, a gente tá vivendo uma efervescência que eu acho que tem muito a ver com a forma como nós, falando, quem tá em BH, Sim. tá criando suas comunidades, tá chamando o público, e tá muito efervescente. Então, a gente falar de movimentos e coisas que estão encartadas, até assim, injusto com várias outras coisas. Porque também é muito... Então é legal esse pertencimento que a gente tem. Não sei vocês, mas todas as vezes que eu viajo e eu volto, nossa, eu sinto uma alegria. Nossa, eu também. Sim. Eu sinto no aeroporto. Virgínia nem gosta de sair. Nem gosta. É isso. Isso. Porque eu acho que tem esses movimentos. Então, e esses movimentos e essas cenas, elas vão se transformando. Então, por exemplo, eu falei já do Galpão Cineorto. O Galpão Cineorto foi um espaço muito importante para trazer um teatro independente para Belo Horizonte, para formação de grupos. A gente tem grupos, né? O Espanca, vários, Luna Luneira, todos os grupos. O Festival de Cenas Curtas para o teatro foi um movimento importantíssimo de renovação da cena teatral e naquele movimento. Aí ali puxou, vamos começar por ali? Ali a gente puxou, teve aquele movimento da Zona Leste, vocês lembram? Sim. Que também foi... Aí chegando no Santa Teresa, que nunca deixou de ser um point da cidade. Hoje a gente vive esse cenário do Mercado Novo. Sim. E aquela galeria... São Vicente, né? E a gente tem o movimento da música, que é o movimento do tranquilo. A gente tem o Cura, que está colorindo essa cidade. A gente tem a Sapucaí. A gente tem movimentos de poesia. E, por exemplo, o movimento de negras autoras, que é aquilo que é lá no Teatro Espanca, que é ali de baixo, o duelo de MCs. Então, olha isso, gente, a diversidade. Nessa fala sua aqui, já tive várias coisas e só citou, né? Não, só citou e só passando assim, que você vê o tanto que... Isso para falar de Belo Horizonte. Sim. Sem a gente esparramar. Porque eu falo, assim, muita gente reclama, que eu vejo, assim, a questão, às vezes, de... Antes falava mais, né? Agora a gente fala, Belo Horizonte não tem nada pra fazer e tal. Mas eu vejo muita gente reclamando, às vezes, a falta de acesso à informação. Né? Que é aquela coisa assim, às vezes a informação não chega nas pessoas da forma como deveria, ou talvez a pessoa acessa o lugar errado também, não acessa a cultura do acesso a vezes, assim. E outros vários, assim, mas você tem esse foco muito da cultura, né? Porque outros perfis, às vezes, têm outros focos também. Então, assim, você tem alguma dica, assim, tipo, além de falar culturadoria, pra seguir você e acompanhar suas redes, você tem alguma dica, assim, de falar assim, segue aqui, vai em tal lugar, como pra pessoa ter mais acesso a essas informações, assim. Eu acho que, assim, a gente tem... Vai depender muito do que a pessoa gosta, né? E do movimento, de qualquer... Que é a linguagem artística que ela mais Mas às vezes gosta. ela não sabe nem o que ela gosta. Mas assim, eu acho, por exemplo, a Praça da Liberdade, o CCBB. Gente, o CCBB... Tem um movimento muito legal. Só para começar, né? Para começar, eu vou falar do CCBB, desses equipamentos que estão fazendo 10 anos. Porque a gente tem vários teatros e equipamentos que estão fazendo 10 anos esse ano. O CCBB é um deles, né? Ou fez ano passado? Eu acho que é esse ano, não? Acho que foi por aí. Tá nos 10, entre os 10. O Minas está fazendo 10 anos, o Centro Cultural do Minas, que tem também. Tem teatro, tem cinema, aberto ao público, tem galeria de arte. Então, vamos voltar no CCBB. O CCBB, neste momento, a gente tem cartaz. A exposição dos Gêmeos. Fantástico, que estava dando fila no quarteirão, quase lá no Palácio. Gratuito. A gente tem a exposição da Mãe dos Gêmeos, que nenhuma outra cidade teve. Só Belo Horizonte que está tendo a exposição. Que legal. Né? Outra, aí, lá dentro, a gente tem 2 espetáculos, né? A gente tem o espetáculo da Ficções, que é maravilhoso, com a Vera Holtz. Não sei quando você está ouvindo aqui, mas fica em cartaz até o dia 8 de maio de 2023. E vai estrear agora
A Desumanização, Sim. que é baseado no livro do Walter Ugumãe, no Teatro de Cima. Olha isso, eu tô falando só de um lugar. Um equipamento. Um equipamento. Outro dia eu fui no Palácio das Artes, ver uma peça também, e, gente, tinha um espetáculo lá no Sesquiate que eu fui ver, tinha uma sessão comentada de cinema no Cine Humberto Mauro, e lá era gratuito, tinha a exposição que estava em cartaz e tinha show da Blitz, tudo no mesmo momento. Então a pessoa que fala que Belo Horizonte, que não tem pra fazer, que não sabe, ela não sabe onde que ela quer ir, né? Tá Ou tem preguiça. Tem preguiça, né? Tá reclamando à toa. Fala aí, não, porque isso, eu acho que... adora essas... Eu adoro falar disso, entendeu? Porque o povo tem preguiça de ir nas coisas? Não, o povo tem preguiça de ler, né? Tem. Porque, assim, a gente escreve gratuito no CCBB, os gêmeos. Ah, não, mas como que é? Quanto tem que pagar? Onde que é? Aí fica difícil, né? A gente fica assim, eu respondo, eu falo, porque afinal de contas a pessoa tá querendo uma informação sobre uma coisa, né, que é legal e tudo, e não tá nem me agredindo, aquelas que já comentam. Mas é isso, aí eu respondo tudo, mas assim, eu falo, gente, não leu o negócio, então a pessoa tem preguiça, né? Além disso, sai falando em verdades, porque assim, Belo Horizonte tem um tanto de coisa pra fazer, pra vários perfis. Isso que nós não falamos de periferia, né? Exato. Porque, assim, o que eu percebo, assim, eu acho que acontece isso no geral, né? Quando você viaja, você fica ligado nisso, né? Você viaja, você fica automaticamente olhando, tem exposição em tal lugar, vou visitar o CCBB lá do Rio, vou visitar não sei o quê, vou visitar um MASP em São Paulo. Tô falando em Belo Horizonte, mas Brasil, mas fora acontece a mesma coisa. E aí, quando aqui na cidade, às vezes as pessoas ficam com preguiça mesmo, chega de casa, do trabalho, fala assim, não vou visitar a exposição nada, não, vou embora, vou pedir um delivery aqui, tá tudo certo. Mas eu acho que tem um pouco a ver com a cultura no sentido de hábito mesmo, sabe? Do mineiro. Mas você acha que é só do mineiro? Passando, que é né? específico? Não sei, mas analisando assim, porque se a gente pegar cidades mais culturais, tipo... Polêmica. Fala uma tipo São polêmica. Paulo, tipo Buenos Aires e tal. As pessoas naturalmente saem no domingo para poder ir ao cinema. Aqui a gente tem talvez essa cultura do bar durante muito tempo, tenha gerado essa coisa. Quando você vai para uma coisa cultural, que às vezes é gratuito, vai custar menos do que a cerveja que vai pagar no bar, a pessoa não vai. E aí, eu acho que tem um trabalho que aí a gente faz, a Virgínia faz Mega Dicas, eu faço também no Culturadoria, que é um trabalho de formação de público. E não é formação de público no sentido de falar assim, olha, presta atenção nisso, nessa exposição, ou nesse... Não, é falar assim, olha, vai. É muito legal. É uma coisa anterior à sua educação de arte, né? Exatamente. É uma coisa antes. A pessoa tem que ir, pelo menos, para você conseguir explicar para ela, né? Não, e a quantidade de festival, né, gente? Isso que nós falamos dos festivais. Sim. Nossa, nos festivais, eu fui aí. no show do Skank. E é engraçado, né? Porque eu não acompanho muito, assim... Eu não sou muito de show. Mas, assim, eu fui no show do Skank, no último que teve. E aí eu fiquei impressionado quando eles mostraram no telão o tanto de show no Mineirão. Era show de sertanejo, era show da banda Kiss. Era show de não sei quem, show de não sei quem, show de não sei quem. Eu falei, nossa, vai acontecer tudo no intervalo de 2 meses. A agenda era pra, pra abril e maio. E o tanto de show ia aparecendo naqueles banners. E tem público, lá. né? E tem público. E tem público. Isso que... Mas, e aí eu acho super importante. Quando a gente faz... É lógico, né, gente, que hoje, quando eu faço... Não sei se para você no BH Dicas é assim. Quando eu faço culturadoria, virou uma empresa, virou uma coisa que tem um propósito também de pagar meus boletos, etc. Claro. Mas o projeto não nasce com esse objetivo. Não é um negócio assim, vou criar a culturadoria para ganhar dinheiro. Não, porque não ganho nem até hoje. Né? Mas é muito mais com o propósito de dar acesso à informação sobre cultura. Sim. Porque eu acredito de verdade que um ser humano que tem acesso à cultura, ele vai ser mais sensível. E ele sendo mais sensível, ele vai tornar o mundo melhor para todo mundo. Com certeza. Sabe? Essas coisas que a gente fica vendo, né? Essas notícias horrorosas aí de invasão. O povo fica na internet, dentro de casa. Só lá. Gente. E aí fica... o cérebro fica... amolece, né?
Atrofia. Eu também acho. Isso é legal você falar, porque eu vejo isso basicamente lá na loja quando a gente fala sobre a cidade, né? De uma forma geral, né? Sem citar locais, assim, tipo, exposições, a gente não chega a falar isso, mas a gente... Porque quando tem gente que chega lá na loja e fala assim, não conheço tal lugar, sabe assim? A gente fica numa educação da cidade. Eu acho que é esse movimento, né? Eu acho que aqui o podcast também, o nosso, tem a mesma intenção. Sim. De trazer público, trazer pessoas para frequentar mais os centros culturais, frequentar as exposições, os espaços da cidade, ocupar mais a cidade, né? Então, assim, isso que eu acho que é importante, assim. Então, acho que a sua participação e o seu negócio, né? O Culturadoria, sua paixão aí, eu acho que vai muito em linha disso. Né? Não, e BH, igual aquele programa que vocês fizeram, né? Eu adoro aquele vídeo de vocês. Da Avenida Afonso Pena. Da Avenida Pena. Afonso Pena, mostrando o que tem. Gente, quantos passeios legais que podem surgir. A gente queria fazer mais desses A gente tá sem contemplação nos editais. Alguém patrocina, por favor. Porque eu acho que é isso, assim, o que eu vou fazer? Vamos pro Festival de Gastronomia, sábado à tarde, tem o quê? Toda semana, gente. Toda semana. É verdade. Então, a gente precisa... Essa coisa do hábito, que eu acho... Eu tava em São Paulo, né? Antes da gente ir pra feira, eu fui pra Mostra Tiradentes de São Paulo, que faz uma edição lá. E eu achei engraçado que na sessão de domingo, era uma sessão de um filme da diretora da Helena Inês. E aí... começaram a chegar as pessoas pra sessão de domingo. Aí começou a chegar, tipo, Marisa Hort foi lá e comprou o ingresso dela. Eu falei, gente, a Marisa Hort saiu da casa dela no domingo à tarde, porque a sessão era, tipo, 4h30 da tarde, e veio pro cinema na Rua Augusta, em São Paulo. Ou seja, claro que tem uma homenagem, uma reverência à Helena Inês, mas esse movimento de consumir cultura, sair de casa para consumir cultura, é normal em grandes centros e eu torço muito para que isso seja cada vez mais aqui em Belo Horizonte. Mas você acha que falta? O que precisa acontecer? Um monte de coisa. Vai, fala aí. Eu acho que, por exemplo, os próprios espaços, eles precisam criar experiências para o público ir. A gente citou o CCBB, que é muito bem sucedido nisso. Sim. Né? Agora, tem muitos outros que eu acho que a gente precisa também... Que fica só no arroz com feijão ali, fica basicão. Só no arroz com feijão, ou então no que vem dinheiro fácil. Sabe? Tipo assim, vou alugar um teatro pra formatura, porque vai me pagar, mas aí você perde a conexão com o público. Porque o CCBB, ele chegou num ponto... sei quem é isso aí. Ele chegou num ponto que, tipo assim, não importa como é que fala? O que tá em cartaz lá. Eu vou lá que eu sei que vai ter um negócio bom. Exatamente. Sim. Entendeu? Sim. É isso que acontece no Sesc em São Paulo. Já que não acontece aqui no Paládio, aqui não é assim, né? Mas pode ser. Pode ser. Tem que trabalhar e trazer essas provocações para que as pessoas estejam lá e que até em outros lugares do mundo, gente. Sim. Outros centros culturais. Eu falo da questão do Sesc Paládio, porque quando a gente fez a exposição que a gente participou... Lá que a gente trouxe o jogo e a Incrível Belo Horizonte, né? Que não foi uma exposição, na verdade, mas acabou que as pessoas frequentavam... Era uma intervenção, né? Porque a gente nem é especialista nessa museografia, se a gente não domina tanto. Mas que foi tão legal, assim, porque era aquela história. A gente estava saindo de um período de pandemia total, e aí a gente criou lá a intervenção com a intenção das pessoas... curtir o espaço, de entrarem no Sesc Paládio normalmente, assim. E aí aconteceu, assim, que a gente montou, a gente criava umas rodadas de jogo e tal. Só que faltava realmente, assim, que eu acho que eu senti, algo que impulsionasse esse movimento, de ter mais ações e aquela coisa. Só tava a nossa intervenção com ações esporádicas. E era uma coisa que poderia ter tido aproveitar daquele tema. A verdade é que a burocracia, ela atrapalha muita coisa, né? Sim. Porque é isso, aí às vezes as pessoas têm vontade de fazer as coisas, mas aí tem que passar por não sei quem, aí ela precisa de dinheiro que vem de não sei onde, aí é difícil, né? Não, assim, eu tô falando de um modo geral, Você tá passando um pano, né, Virgínia? Ela tá passando um pano. Não, mas eu porque é um entendo. modo geral, eu acho que isso acontece em vários lugares, assim, que eu vejo que tem coisas legais acontecendo e que às vezes elas não
por causa da burocracia, entendeu? Que é muita coisa que tem que fazer e aí as pessoas vão desanimando. E pra você experimentar as coisas, você precisa ter mais liberdade. Porque né? assim, quando você cita o CCBB, e o CCBB ele tem uma pegada muito... Ele sempre traz algo atual, sempre tá trazendo coisas que puxam o público pra lá, né? Mas eu tava conversando ontem com a Denise do CCBB, ela tava me falando da dificuldade das pessoas entenderem, por exemplo, que é gratuito. As pessoas não entendem, não sabem, e aí pela localização, pelas coisas, acha que vai chegar lá e vai ver uma exposição, vai ter que pagar R$100 pra entrar, entendeu? Então, assim, acho que isso vai mudando, mas eu acho que também precisa ser feito alguma coisa, né? E agora, eu acho projetos livres, por exemplo... Não, eu te interrompi. Não, eu acho que tem que chamar o público, gente. Tem que quebrar... eu acho que a arte, durante muito... Tem eu misturei várias coisas aqui, mas vamos lá. Mas vai embora, agora assim que é bom. É tanto de trem, chamar a professora aqui. Porque tem um texto de um cara que chama Jacques Rancière, que chama O Espectador Emancipado. Você já ouviu falar nisso? Eu acho isso maravilhoso. Não, tem você fica muito citando vários nomes de gente depois a gente vai anotar, a gente vai... Não, mas ele tem esse livro, eu até estava falando essa semana sobre ele. Porque a ideia de arte é que é pra elite, né? A ideia. Então, que a elite, inclusive, às vezes quer esse distanciamento mesmo, que é arte para poucos. Inclusive, poucos vão entender. Só que isso é uma bobagem. A arte é para todo mundo. Para todas as pessoas. E a arte vai atravessar cada um de uma maneira diferente. Sim. O que ele fala é que a partir do momento que essas novas tecnologias de comunicação vão surgindo e outros meios de consumir a arte, e até outras formas de arte vão surgindo, né, se a gente pegar o Centro de Referência Juventude ali, aquilo ali é uma efervescência. Do lado da Praça da Estação. Aquilo é uma efervescência. Então, o espectador ele está se emancipando também dessa ideia de depender tanto do olhar elitista da arte, quanto do olhar elitista de quem fala sobre a arte também. Então, ele mesmo pega o celular dele e fala assim, tô aqui dançando, aqueles meninos que fazem dança lá no centro de referência, começa a dançar, publicar, e aquilo ali vai criando, reverberando dentro da comunidade deles ali que tem. Então, essa emancipação e essa arte tem que ser para todo mundo, qualquer hora. Então, o Palácio das Artes, ele tem muita dificuldade, porque o nome é Palácio. E aí muita gente acha que não pode entrar dentro daquele palácio porque ela não vai entender ou que não... E isso também a gente tem que quebrar e combater essa ideia, porque essa arte, ela é para todo mundo. Aí, o que acontece? Eles colocaram... Ontem teve Carmina Burana, meio-dia. Eu adoro esse projeto do Palácio das Artes, que tem uma versão pocket do concerto que vai ser pra noite. Meio-dia, você tá passando no centro, entra. Ou então, em vez de sair do Grande Teatro, põe na rua. Sim. O Cine Brasil tinha um negócio assim Tinha também, né? tinha. Da varanda que também. Eles ficavam era. tocando 6 horas da tarde, no horário de pico. Eu acho que essas... como as pessoas têm a resistência para entrar, as pessoas têm que trazer isso de uma certa forma para a rua, às vezes, né? Essa sugestão, né? Eu sei que tudo é difícil, às vezes, para executar na prática, e às vezes falta de verba, às vezes a coisa pode pesar. Mas, assim, eu acho que seria uma medida legal, seria trazer essas ações, às vezes, dos espaços para a rua, para as pessoas acostumarem, né? Porque eu acho que muita gente, às vezes, passa ali, por exemplo, na Praça da Liberdade, caminha ali, caminha ali, fica ali e nunca entrou. Nunca entrou. Então, assim, eu acho que é uma reflexão, assim, para todo mundo. Eu acho que até para mim mesmo, assim, eu falo, quando eu falo dessa história, por mais que eu esteja mais engajado, que eu vou, às vezes, eu acho que eu poderia ir muito mais do que eu vou. Vocês vão, assim, a gente acompanha o processo todos, pelo trabalho seus e por já ter esse costume, mas vocês frequentam e vão sempre postando. Eu vi uma que você postou lá da Casa Fiat de Cultura, Sim. que eu achei fantástico, que eu falei com umas muito fotos legal. maravilhosas, meio surrealistas, assim, né? Tá ainda Tá na em exposição. cartaz, que é baseado no Inferno de Dante. É uma fotógrafa italiana que ela usa uma técnica, eu esqueci agora o nome da técnica, que é tipo, coisa de cinema. Você monta o quadro, como se eu fosse gravar, e aí você fotografa. E ela pegou o livro, do livro ela montou essas cenas e a exposição tá lá. Tá muito legal. Eu vi e os vídeos da Carol são muito bom, maravilhosos, né? Ela vai com um negocinho, um trem. Eu nunca vi ela filmando. É maravilhoso. É um estabilizador? Isso, ela vai o negócio, aí ela fica quietinha um tempo, daí você não chega muito perto, ela tá quietinha. A hora que sai, os colchetes ali, ó, o negócio fica maravilhoso.
ela já posta o negócio na hora? Já Não, eu fico editando. Lá no negócio, você edita um tempo, mas... Só apertar um botão. Não, ela vai... Ela sabe o trabalho Não, que ela tem trabalho, mas eu tô falando assim, que ela vai rapidinho, entendeu? Ela vai fazendo o negócio ali, ó. Eu acho legal, é porque ela a tem Carol, por conhecimento. você ser jornalista, né, e você tem o dom da palavra, do texto, aquela coisa, então fica uma coisa muito didática. Você vê ali, você entende tudo, assim. Se você pegar o meu telefone, tem 1 hora pra eu tirar 5 segundos. Não, a Virgínia fica assim, vai. 1 hora pra eu tirar 5 segundos. Por isso você vê esse rios aí todo recortado, é por causa disso, entendeu? Porque a Virgínia tem uma visão poética das coisas. Você já viu os rios dela que ela faz? Já. É aquela coisa meio assim, fragmentadona, assim, É a realidade. A realidade é dura e ela precisa ser mostrada, inclusive no Rios, entendeu? É isso. Eu vou colocando ali o áudio do lugar da onde a gente tá, entendeu? Agora, essa vida, a gente tá falando dessa efervescência e tal, mas assim, tem hora que tem que parar, né? Do que você fala? Tipo assim, tem final de semana que eu fico, porque meus pais têm um sítio em Ouro Preto que é meu refúgio. Então, tem final de semana que eu não quero saber de nada, não. Mas também ninguém dá conta, né, Carol? Só ficar saindo, você quer ficar quieta também. Porque, quer vernissagem o tempo inteiro, espumantinho, gente, aquele blá, blá, blá. Eu falo que é aquele bobódromo, né? Eu falo assim, não a exposição, eu falo o evento, né? Fica aquele tanto de bobo pra lá e pra cá, assim. Legal, vamos tirar uma selfie. Tarará. Às vezes cansa, gente cansa. Quando você convive demais com gente, e aquela coisa, aí as pessoas perguntam as coisas, vem aquela coisa, eu acho que cansa. Então, acho que também você viajar, não é porque você gosta de cultura que você tem que ficar morando no museu, né? Não, mas assim, quando eu fico aqui, aí o final de semana é intenso. Maravilhoso. E você tá dando aula, eu queria falar também assim, além da aula, além desse rolê todo, ela tem curso. Tenho. Esse ano a gente começou um projeto novo dentro do Culturadoria, que chama Culturadoria em Rede, porque eu acredito o seguinte, que a potência da cultura tá em todos os lugares, e nem sempre as pessoas têm a habilidade para poder pegar e filmar, e com poesia, sem poesia, e whatever, de organizar olhar, né? Esse pensamento e divulgar a potência que tem, principalmente no interior de Minas Gerais. Tanto que até o Google está muito preocupado com essa coisa de deserto de informação, porque às vezes não tem plataforma, você dá visibilidade da distribuição do conteúdo. Então eu criei esse curso, que é um curso que vai capacitar produtores de conteúdo sobre cultura. Legal. E aí a gente tem um curso que né, ele foi aprovado na lei estadual de incentivo, pode falar aqui, né? Lei estadual de incentivo à cultura. Pode falar patrocinador também? Pode. Da ArcelorMittal, que patrocina esse projeto. E a gente começou a aula essa semana. Gente, eu fiquei muito feliz, cara. Tem gente do Amapá. É um curso online ou presencial? Online. De Manaus. Que legal. De fora o interior de Minas, Sabará, Juiz de Fora, Montes Claros. Gente, coisa boa. Assim, muita gente do interior. Uma turma de uma diversidade muito grande, porque sem outro problema. Conta como que foi o processo seletivo, Carol, que foi maravilhoso. Porque o quê? Teve um processo seletivo? Teve. Não pode ser um Zé lá dentro d'água lá que não sabe nada, não, tipo assim, de cultura. Porque, na verdade, nesse que eu acho que sentido. assim, também, se você aí vira palestra, né? Se você botar todo mundo, assim. Tem que ter pelo menos tem que ter um limite. Um limite. Até para as pessoas quererem mais, a gente fazer uma outra edição e tal. Mas aí, o que eu fiz? Eu queria, para mim, é muito importante que essa turma fosse muito diversa. Que é mais legal, né? É mais legal, mas a diversidade ela é um grande desafio para todo mundo, pra você lidar com a diversidade também. E aí, mas eu entendo que assim, a gente precisa de ter pautas mais diversas, com olhares mais diversos sobre a cultura. É muito importante. Eu não vou conseguir fazer isso, porque eu já, né, além de estar com um olhar também, às vezes, muito viciado pra cidade e tal, eu tenho meus privilégios, eu preciso reconhecer isso. Sim. Então, precisa dar oportunidade para outras pessoas. E aí eu pensei assim, meu Deus, como é que eu vou selecionar? A gente tinha 100 vagas e mais de 200 se inscreveram. Eu precisava mais de 260. Eu precisava cortar mais de 160 pessoas. E como é que você corta?
E eles mandaram o que de difícil. informação? Mano, eu fiz um formulário e no formulário a pessoa quase tinha que falar a cor da calcinha. Ah, Tipo assim, Aham. tinha que É falar, maravilhoso. sou homem, mulher, sou LGBT, né, sou bissexual, não Pra sou você bissexual. entender tudo, assim. Minha cor, etc e tal. Ganhei bolsa educacional, ProUni, ou não. Em quem que você votou? Isso já ia ajudar a contar vários. mas não ia aparecer. Não ia. Não sabe o que é, eu acho. Não ia aparecer, não ia aparecer. Aí o que eu fiz? Eu falei, gente, eu preciso ser objetiva nessa hora. E aí eu criei os critérios. Então, toda pessoa que colocou lá que era parda, preta ou amarela, 1 ponto. Toda pessoa que colocou lá que era lésbica, gay, bissexual, assexual, irá 1 ponto. E aí, eu não vi nome de ninguém. Pra inclusão, né? Pra Eu incluir. vi nome de ninguém. Aí, a pessoa que morava no interior ou fora do Região eixo... metropolitana, assim. Ou de capital, Belo Capital. Horizonte, fora do Sudeste, né? Ah, tá. Que geralmente é um grande... Então, aí, 1 ponto também. Ah, legal. Maravilhoso. Aí eu fui colocando... Aí tinha 2 textos que eu pedi pra pessoa fazer, texto curtinho. Por que ela gostaria de fazer o curso? Aí nesse valia 10. Aí eu analisava e dava nota. Falava, esse Legal. aqui... Aí Usou depois... toda a didática do Você professor. soma tudo e aí você cria uma turma que é, tipo, acho que é 68% da turma é preta e parda. Quase... E tá legal? Já começou? Já tem... Começou segunda-feira. Segunda agora, que tá legal. fresco. Tá fresquíssimo. E se quem tá escutando aí quiser participar disso, tem como? Vai Vai ter ter uma outra uma edição? Tomara que tenha a próxima edição. Ah, e aí tem que ficar ligado. E aí é o no- seguinte, essas pessoas vão... A gente tem um momento agora que é mais de alinhamento mesmo, assim, de qual que é o entendimento. O que é cultura? Né? Como é que a gente Conceitos. lida com pautas culturais, assim? O que é uma pauta? Né, para cultura. Como é que você faz? Como é que você organiza as informações e tal? Então, essa é a primeira parte, 100 pessoas. Aí eu vou ter que sofrer de novo. Aí eu não sei como é que eu vou fazer. Eu vou pensar outra metodologia. Porque eu vou ter que cortar e selecionar 20. Esses 20 vão ter uma mentoria comigo e vão produzir conteúdo para os seus respectivos projetos ou colegas. Ah, você tem que fazer um concurso, ó. Um concurso interno. Os 100, você vai fazer, eu não sei, uma Pedir pra eles prática. fazer uma pauta, né? Às E vezes aí- vai ser um vídeo que eles vão ter que gravar, você vai ter que atender tais e tais requisitos. Você vai olhar os 100, os 20 melhores, você vai escolher. É isso aí. Aí os 20 melhores vão fazer mentoria e aí a gente vai lá trabalhar. Eu acho muito Legal. legal. Tem uma menina outro dia que ela postou um vídeo lá de Juiz de Fora. Aí ela mandou pra mim e falou assim, Carol, fiz o vídeo inspirado em você. Ai, Aí é que- tão legal, muito assim. fofo. Ela mostrando um bastidor de ensaio lá também. Aham. Eu falo, gente, é isso, né? É sobre isso. É isso sobre mesmo. isso. E aí eu acho legal que tem um monte de gente daqui da cidade que tem projetos parecidos com os nossos, Aham. assim, e que estão lá e são meus alunos, né? E se a gente pensasse há alguns anos atrás, o povo falasse assim, que louca, você é a louca que treina seus concorrentes. Eu falei, gente, não existe isso, concorrência. Pelo amor É de isso. Deus, cada Não um tem um existe perfil, cada um tem um isso. público. Vamos junto. A gente tem um propósito. É porque mineiro tem um pouco disso, Tem, não tem? é porque o mineiro é muito desconfiado? difícil Tem a história do fazer mineiro o- desconfiado? É o negócio de fazer Você quer mais negócio água, em Carol? Minas, Não, tá bom. né? Fazer negócio em Minas é isso, é muito difícil. Porque as pessoas estão sempre achando que as outras querem passar pra trás. Quer que foi, copiar? Felipe? Eu tô querendo entender o que você quer falar. É, Não, não, gente, é porque isso acontece, assim, em quase tudo, né? Eu acho que sim. Uma vez eu fui numa reunião com a Solanda Steckelberg, que é uma mulher que eu admiro muito aí na área da cultura. A Solanda já foi secretária e tudo. E eu fui conversar com ela, porque para mim é um grande desafio entender a parte de negócios do Cultura do Rio. Aí fui lá conversar com a Solanda e tal. E o escritório dela tinha uma mesa dessas mesonas de Minas Gerais, mineira, assim. E ela falou assim, Carol, eu coloquei essa mesa aqui porque tem uma gaveta. E mesa de mineiro é assim, tem a gaveta. Sabe o que tem a gaveta? Que a Aham. pessoa Pra esconder esconder comida. o prato de Pra comida. eu Gente, lembrar que eu chocante. estou em Minas Gerais. E Minas Gerais, Carol, é um estado A mesa do lado- extrativista. Então, tem essa coisa da extração. A gente, quando tá vendo com a cultura, a gente tem outro registro. Mas a gente tem que lembrar onde é que a gente tá pra gente transformar, ou tentar transformar isso. Eu acho isso tão legal, é o que a gente Sim. tenta fazer, né? Mas eu acho que isso é legal, você falar que você, tipo assim, você divulga, né? Tá ensinando as técnicas por trás do seu trabalho, que você aprendeu, que você coletou ao longo dos anos. Lá na loja também a gente
Algo parecido com isso, né? Que a gente sempre fez questão de divulgar quem são os nossos produtores, assim, que às vezes as lojas não falam quem é. E aí a ideia desde o início, minha e do Gui, era assim, vamos criar produtos com a temática de Belo Horizonte produzido localmente, né? Que é um desafio, porque às vezes a gente não consegue o produtor da melhor forma possível e tal, mas as escolhas que a gente faz, a seleção que a gente sempre faz questão de postar e repostar as pessoas. Sim. E aí marcar ali nas postagens, sempre que a gente lembra e que a gente acha que é conveniente, a gente posta falando, foi produzido por tal pessoa. Não com medo da concorrência, talvez, chamar a pessoa, mas sim para aquele produtor que é pequeno, ele poder crescer junto com a gente, entendeu? Acho que o pensamento é um pouco assim, você não tá fazendo tudo só pra você ali, você quer que o que tá do seu entorno também cresça. Eu não quero essa mesa com gaveta, não quero. Exato. Eu quero que vai, né? E quanto mais divulgar a cultura, mais as pessoas vão consumir, pelo menos eu acho, né? Mais as pessoas vão consumir. Com certeza, mas eu não tenho dúvida. Mais elas vão se transformar e mais a gente vai tentar transformar. Porque, gente, ontem eu fui num evento que eles estavam discutindo essa relação de inteligência artificial e arte. Nossa, isso é polêmico. E Nossa aí, Senhora. muita gente, assim, CEO, gente de empresas grandes e tal, e eu, Milena, que é da Secretaria de Cultura, e a Laísa da Cultura, também, nós três lá, e o pessoal falando de produtividade, falando assim, eu falei, gente, a gente precisa entender que o momento agora, com toda essa tecnologia, é a gente lembrar o que nos faz humanos. E não arredar o pé. E eu acho que a arte, ela nos oferece essa oportunidade de nos lembrar, mas eu falo, a arte não é a arte só a arte visual, não, que é isso realmente. A inteligência artificial está criando. Pra quem não sabe, né, que agora tem a inteligência artificial lá, que você fala o que você quer, a arte brota, assim, no negócio pronta. Faz uma coisa... Agora, uma experiência teatral... Sim. Bom ou ruim? Não tem chat APT ou whatever que faça, não. Sabe, você sair do teatro pensando igual a gente saiu aquele dia? Não tem robô ainda não. Que faça essa transformação, que gera essa... Então, o que nos faz humanos? E eu acho que a arte, a filosofia... o pessoal acho que fica mais preocupado, acho que é na arte gráfica, principalmente, sim, né? Na arte gráfica. No digitalzão, assim, o que é digital. Na moda, estavam falando da coisa das modelos, que agora eu acho que é a Nike, que cria um avatar que ela é inteligência artificial, não precisa tirar foto da modelo com a roupa. O negócio de 2 segundos lá já faz, Então isso abre uma discussão muito grande. Louca, né? Do futuro. A Vicky, que é vendedora na loja, que ela é toda ligada nesse sistema, ela já digitou assim, quais profissões irão acabar por conta da inteligência artificial? Aí tem a lista lá das coisas, assim. Mas tipo, eu acho que a gente... Não é que acabar, mas assim, é essas coisas que brotam na internet, né? Que todo mundo pesquisa. Mas quem não transformou, gente, faliu. A empresa da carroça, por exemplo, que não quis... Falou que carro era para poucos... Faliu, né? Tem vários exemplos ao longo da história, assim. Aí eu não sei, eu também não sei. Será que vai ter? Vai ter uma inteligência artificial, vai brotar tipo uma Virgínia, assim? Não, acho que não tem. Não. Só tem eu. Não tem, aqui não tem. Não é impressionante. Você pode mudar na inteligência artificial, você pode mudar até a cor. Eu não quero a Virgínia de cabelo rosa, eu quero de cabelo azul. Puf. Tá, não vai ter. Não tem como, porque a nossa essência, entendeu? Não tem jeito de inventar. Mesmo pegando lá todos os passos, porque esse negócio aqui fica escutando a gente. Fica tudo que a gente fala, tudo que a gente compra, tudo onde a gente vai, ele sabe tudo, né? Sim. E aí ele vai programando e vai te fazendo um mundo que não existe. Né? Baseado no que ele acha. Só que, na verdade, tá tudo errado. Porque a gente é diferente, a gente muda o tempo todo. Não dá então, vontade não de largar tudo e falar assim, vou fazer só papel agora. Só impresso. Eu gosto de máquina de escrever. Eu gosto. Eu outro dia Nunca escreveu numa, gente. Já, como não? Nunca escreveu gente, numa. cartas e cartas na máquina de escrever. Sério? Sério? Seríssimo. Eu não tinha internet no meu trem, minha adolescência tinha. Mas internet assim, de escada. Era de escada, esperava meia-noite pra ficar mais caro, mais barato. Era ICQ. Tá? Mas agora a geração não é isso, não. Eu sei. Mas esse negócio de emprego, a tecnologia sempre vai tirar emprego. Com Teve certeza. uma vez eu fui numa exposição que era falando dos
dos pintores, antigamente. Os pintores... Tem até aquele filme muito bonito... como é que chama? A mulher... Retrato de uma Jovem em Chamas. Que retrata isso, que a mãe contratou um pintor... Contratava vários pintores para fazer o retrato da filha, porque não tinha fotografia nem nada. Então, contratava. Existia um mercado de pintores que faziam retratos de família. Chegou a fotografia, em si, acabou. Esse mercado. É louco, né? Ô, Carol, eu tô vendo você falar aí, negócio de filme e tal. O pessoal manda pra você lá no seu direct, assim, lá do Culturadores. Me indica uma série. Anda. Uma série leve pra eu ver aqui na minha casa. Alguém pra cantar no meu aniversário. Mentira, tem? Mentira! Isso tem pra Virgínia também. Não, mas é porque... tem. Pergunta pra gente, lugares, eu tenho umas perguntas muito específicas do tipo... Você pode me falar 5 lugares com cartela separada? Mais ou menos na região... Quero comemorar meu aniversário na Zona Norte com música ao vivo. É muito específico. Que aceita cachorro e criança. Responde? Não, o negócio é o seguinte. Primeiro eu leio, eu falo, não, isso não vai acontecer comigo, eu não vou falar nada. Só que a partir do momento que eu li... Essa pessoa que te perguntou isso pode estar escutando Não, tudo agora. bem, mas é porque, calma. Aí, na hora que eu leio, minha primeira reação é, não vou falar nada, porque eu não posso, eu não tô com esse tempo. Aí, só que o negócio fica na minha mente, entendeu? Não, a pessoa precisa de comemorar o aniversário dela. Às vezes é uma pessoa que tá... né? Ela não comemora, ou tem uns amigos que tá querendo ir, e ela quer ir lá no bairro tal, o que eu vou... Aí eu já começo, entro na noia da pessoa que tá querendo fazer o aniversário, eu já tô pesquisando, já demorei 1 hora pra saber. Quando você se viu, você já tava engajada. Aí eu mando a lista, entendeu? Eu falo, olha... Aí o negócio, às vezes, é tão assim que eu já não mando nem a lista, eu já entro no Instagram e já mando o Instagram, entendeu? Porque aí já me libera também. Porque aí tem a segunda parte, que eu já tô também, eu já sei como que acontece. Não, mas esse aqui abre sábado. Nossa. Aí não. Aí eu tô te falando, né? Onde que eu acho que E pode com você ser legal. também? Não, comigo não é assim, não. Mas é porque também, assim, o povo da gastronomia, a gente faz gastronomia uma vez, não tem tanto. Agora, esse do aniversário eu vi você ainda lá no chinês, lá do centro. Esse do aniversário, a moça teve, eu falei, me fala qual que é o estilo de música que você gosta. Mas como é que... Quanto você tem pra pagar? Né? Porque isso não tem esse férias. Aí eu passei 3 nomes pra ela nem sei se rolou. Mas o que eu acho mais legal nessas coisas de interação é quando a pessoa me escreve, eu vejo que é de dentro do teatro. Ou de um show, ou de uma coisa que ela gostou muito, e ela me manda de lá de dentro. Ou que tipo ela elogiando? detestou. Teve uma vez uma peça que veio pra cá, pessoas famosas, que eu vi no Festival de Curitiba. E eu não gostei da peça. E aí, quando veio pra cá, aí o pessoal, né, manda assessoria de imprensa, manda, Carol dá. Eu falei, eu não gostei dessa peça. Como é que eu vou fazer? Porque também, como é que você ignora um evento desse tamanho, né? De um monte de gente famosa e tal. Entrevista a atriz. Eu falei, mas eu não gostei da peça. Não suporto fulana, gente. Aí eu falei assim, então tá, vou entrevistar. Aí na hora que ela apareceu, assim, não vou citar nomes, mas na hora que ela apareceu, eu falei assim, eu estava em Curitiba na estreia da peça. Aí ela mudou assim, falou, não, mas você tem que ver a peça de novo. Você tem que ver de novo, porque a peça mudou muito. Aí eu acreditei nela, né? Eu falei, então beleza, então vou divulgar. Eu ia fazer um negócio bem menor, acreditei nela, fiz uma divulgação normal, como a gente faz no Culturadoria. E tava igual. Aí você foi na peça de novo? Não fui. Eu falei, não vou, já vi. Quando vê, uma seguidora mandou mensagem, falou assim, Carol, não tô acreditando. Que você já falou. viu essa peça? Porque eu achei uma das piores peças. A pessoa estava muito nervosa. Percebi que ela estava assim, dentro do teatro. Entendi. E ela me resolveu me Revoltada. escrever de dentro do teatro, falando que... Estava revoltada. Aí eu fui e falei, olha, eu vi a peça, eu vim em Curitiba, não gostei. Aí eu escrevi. Aí a gente começa a conversar sobre... Sim, porque você não é obrigada a gostar de tudo que é produzido, não, né? Claro, não sou obrigada, mas assim... E também, aquilo que eu não gosto... Aí que entra a crise, né? Quase ética também. Aquilo que eu não gosto, eu não divulgo? Não, né?
Ah, mas é porque você é culturadoria. Você faz uma curadoria da cultura. Aí, ó, ele viu? Não é? Esse é o problema. É um mote Aí esse, que ou entendeu? então eu no começo da minha carreira eu apresentava uma agenda cultural na TV Alterosa. E a TV Alterosa é muito popular e o perfil da agenda não era um perfil de coisas culturais que eu consumo, de entretenimento que eu consumo. E eu entrava sempre em crise. Aí um grande amigo falou, Carol, você tem que falar assim, ó, para você que gosta de sertanejo, tanto tem isso, tem isso, pra você entendi. que gosta. Só que no culturadoria não dá muito pra falar, porque as pessoas que estão ali juntando e que gostam e que querem saber o que eu acho, são pessoas que têm um gosto mais ou menos Que se parecido, identificam que com se você. identificam É. comigo. Entendi. E aí, outro dia, eu fiz uma peça também que eu não gostei, recentemente, e eu comentei na rádio. Aí eu entrei no Twitter e tava lá alguém, pessoa. E eu que comprei ingresso, acabei de ouvir Carol Braga falando que não gostou da peça. Muito Uai, bom. gente. Mas às vezes a pessoa vai gostar. Ué. É. O legal é essa troca, né? É, e aí também não gostou. Eu acho isso muito legal, assim, o endereçamento, né? A pessoa é uma confiança mesmo, que, né, coloca na gente, assim, todo mundo. Eu acho isso não tem preço não, né, Virginia? Isso é muito singular. É uma coisa muito. Não, mostra que lindo. realmente né? Por isso único. que as pessoas... É muito legal. Mas isso é uma confiança, a pessoa vai confiando no você ali, ué. E aí ela se sente tão à vontade que ela, tipo, fala com você na hora, entendeu? Ô, Carol, e eu vi que você tem podcast também, né? Tenho. Você tem 2 podcasts? Tem 2 podcasts. 3? Olha, pra você ver, a gente vai Tem. tirando na cartola a gente aquelas vai coisas de Carol. tirando. Tem Aula, é 2. curso, eu tenho 2 podcasts. Um eu faço com 3 grandes amigos, a Fernanda Ribeiro, Sei. o Rodrigo James e o Paulo Azevedo, que a gente fala de cinema, que é o Cinema Etc. E eu tenho outro que ele deveria ter mais frequência, mas eu vou fazendo eles nas brechas, que é o processo criativo. Eu adoro conversar sobre o processo criativo com o artista, porque eu acho que a gente, no jornalismo cultural como um todo, a gente tem um produto, que é isso, né? A peça, e a gente tem um processo. E o processo é tão rico. É tão rico, é legal mesmo. Então, quando as pessoas contam pra gente um pouco... Como que eles criam uma peça, como criam um produto. Um momento de intimidade. Então, toda vez que eu vou entrevistar alguém no processo criativo, eu peço licença. Eu falo, olha, você me deixa entrar aí no seu processo criativo, porque é você falar como que você cria, que às vezes as pessoas nem sabem. Você nem sabe como é que você cria, como que nasceu um determinado personagem. Eu vi que você já entrevistou os meninos da Parte, Já. o Bob Wolfson, o fotógrafo, Bob Marisa Wolfson, Hort, Marisa Hort, Ana Canhas. o Ana Mequete Canhas. lá, o maestro da Fábio Filarmônica. Mequete, O Dana Canhas foi legal porque esse projeto dela cantando Belchior, eu acho que é o melhor show do ano passado. Eu fiquei louca com esse show, fui 3 vezes no show, em momentos em cidades diferentes, assim. E aí, quando eu fui entrevistada falando do processo criativo, eu fui perguntar, né? Então, de onde que veio essa ideia? E a gente acha que é uma identificação, tipo assim, Ana Canhas e se identifica com o Belchior e ela escolheu o Belchior. Não, foi uma escolha quase de direito, por causa de direito autoral. Ela precisava fazer uma live, ela precisava que essa live não caísse. Pro YouTube não derrubar essa live, ela tinha que escolher um compositor só. Nem as músicas dela dava pra ela cantar, porque cada uma tem um direito, um autor, um negócio assim. Entendi. Ela falou, então, eu vou fazer um só. Então, o que eu faço? Eu faço Belchior, eu faço Rita Lee, eu faço... Aí escolheu. Aí ela escolheu o Belchior e o projeto que transformou a vida dela do jeito que... Aham. É muito legal você muito saber legal, né? muito. Esse bastidor, igual a Yara de Novaes. Estão vendo da Yara também, eu adorei falar. A Yara contando que ela foi fazer uma novela. Qual novela que a Yara fez? Acho que uma novela que ela foi fazer uma personagem. Você vê novela? Quer dizer, atualmente fazendo esse monte de coisa não tem tempo, mas eu gosto de novela. Gosta? Adoro não consigo ver novela novela mais, não, gente. Não? Não. Eu já fui noveleiro, mas não dou conta de Mas ver tipo, mais, a primeira fase do Pantanal eu super vi. Não vejo mais. Você não vê? Ih, eu fui noveleira demais. Eu aprendi com meu pai, infelizmente, meu pai sempre foi muito crítico de novela. Eu Eu adorava ver novela, eu via todas as novelas, via da 6, da 7, da 8, antes na época era 8, né? Aí meu pai falou assim, lá gente, que luz que é essa? Não. Que interpretação seu pai, péssima. Meu pai sempre trabalhou com parte de imagem, de gravação. Falei, lá, olha lá. Não, pelo amor de Deus. Nossa, eu o que é gosto. isso? Que emoção que é essa? O olho dela não fala. As atrizes americanas, elas têm emoção no olhar e tal. Aí eu comecei a ficar crítico. Entendi. Eu passei isso pro Felipe também. O Felipe é crítico também. A gente Entendi. vê os 5 minutos de qualquer novela, eu não dou conta de assistir. Eu vejo. Vejo. Dependendo. E eu te interrompi, você dava Não, agora, mas a Yara tava me contando que quando ela foi fazer uma personagem que eu acho que não tinha a ver com ela. É uma mulher
que era muito pobre, assim, era uma outra realidade. Ela falou, gente, eu não sei como é que essa mulher fala, eu preciso ter uma consultoria. Aí ela foi procurar a consultoria de uma menina. Aí é muito legal. Depois vocês escutam, gente. Montando personagem, né? Chama Processo Criativo. Chama Processo Criativo. Por Carol Braga. Por Carol Braga. A gente coloca o link na descrição. Ô, Carol. Do Maestro também, do Maestro é ótimo, que ele falou assim, que ele escolhe o lugar que ele vai ficar pelo silêncio. É mesmo? Você pensar silêncio é muito difícil, né? Aqui, por exemplo, não tem silêncio, tem barulho. Se a gente falar de... E é muito legal você conversar com o Maestro, que é tão musical, e ele quer o silêncio. Nossa, e deve ser legal, você vai entrevistando sua cabeça, sua cabeça deve ficar assim, né? Não, deve ser legal. É o seguinte, que a Carol deve ter cada fofoca, que deve ser assim. Fofoca de quê? Tipo assim, essa não pessoa sei, não é gente boa, essa pessoa fez uma cara ruim, ou tipo, sei lá. Estrela, tem mesmo. fulana é estrela. Eu tenho mesmo, com pessoas que estão bombando aí, inclusive, que vai dar uma implicância, falar, minha filha, você vai ver. Dá um ranço. Vou expor elas um tanto de trem. Pode expor. Não, você tá querendo... Jovens artistas. Nomes. Jovens artistas mineiros que estão estourados aí, que no começo da carreira dá entrevista, participa de podcast, agrada a gente. Depois você pede pra pessoa repetir um vídeo de 1 minuto porque deu muito errado, a pessoa não quer. Entendi. Não quer. Entendeu? Entendi. Saquei, captei. Isso aí me irrita. Entendi. Sabe? Tem muitos artistas, tem muita gente muito legal, né? Sim. Com certeza. Ô, Carol, e baseado nisso, nessa história aí dessa fofoca, desse Anem, talvez, assim, a Virgínia deve ter te falado que a gente tem no nosso episódio o momento nu e o Anem. Pois é, esse nu é o quê? O nu é muito bom. O nu é muito bom. Isso eu sei que vai me falar. Uma coisa que você falou assim, nossa, aconteceu isso. Pode ser dentro do seu universo ou pode ser fora do seu universo cultural. Tipo, uma coisa muito legal que você falou assim, nossa, isso aconteceu legal aqui em Belo Horizonte. Nossa, é legal. E o Anem, uma coisa não tão boa. Aqui? Você tem alguma coisa assim? Pá! Eu fiquei pensando, eu não sei se eu vou saber falar esse nu. O nu, eu acho que a virada da chave aqui na cultura de Belo Horizonte, que eu acho que a gente tem que falar, um nu, é essa retomada do carnaval que traz a reboque tudo isso que a gente tá falando aqui. A retomada que você fala pós-pandemia. Não, a retomada. Lá na Praça da Estação e etc e tal. A gente e se você pega a história, ele é maravilhoso, porque se a gente... Praia da Estação, né? A Praia da Estação, você pensa, isso tudo nasce de um movimento de contestação, né? Sim. É o prefeito falar assim, olha, aqui a gente vai cercar, fala, não, a praça é nossa, a gente vai ocupar, e aí o negócio vai... É muito nu isso, né? O Artênis está escrevendo um livro sobre esse movimento. Sério? E eu acho legal. Legal. Artênis Daniel, tomara que ele termine esse livro logo, porque eu acho esse movimento muito... É um nu, assim... um divisor, eu acho. Isso que tem o quê? Uns 15 anos? Deve ser. Uns 12, será? Uns 13,5, talvez. 13 é bom. 13 é bom. Não, a gente entrevistou a Priscila Amoni, que é artista e uma das idealizadoras do Cura. E ela também, ela chegou, ela deu essa mesma coisa. Ela contou um pouco desse histórico. Se você não escutou, você volte aí, episódio passado, antes de Carol e Priscila contando sobre isso. Porque eu acho que o Cura também é um negócio muito legal. Vem tudo, gente, na quer dizer, meio de BH, culturadoria. Isso aí. Vem toda essa Culturadoria tem quanto tempo? Vai fazer 7 anos. 7. Na verdade, assim, eu abri a conta no segundo semestre de 2016. Mas pra valer junto mesmo... com o Made in BH, então. 2017 que começou. E que eu falei, opa, esse negócio aqui tá acontecendo. Legal demais. Você tem nu, Virgínia? Eu pensei um nu bem mais simples, porém... Eu pensei que agora, a partir dessa semana, nas quintas-feiras, vai ter um clube do vinil lá no Juramento. Vocês estão sabendo disso? Olha, que legal! Eu achei muito legal. Eu que gosto de vinil, eu achei assim, além das músicas lá, que vão ser todas no vinil, ainda vai ter uma feirinha, então vai vender. Então, eu achei muito legal. Falando nisso, tem até lá no mercado, tem o Charles Bronson. Ele que vai participar. Ele é um senhor, assim, que eu tenho o apelido de Charles Bronson, o nome dele é Alexandre. Mas todo mundo chama ele de Charles Bronson. Eu não sei de onde surgiu o apelido. Mas ele passava, quando começou o Mercado Novo, ele já fazia isso lá no Juramento, que ele passava
passava vendendo os LPs, né? Ele na mão dele, assim, ele aham. passava assim. E aí depois eles se juntaram lá e criaram tipo uma lojinha pra ele lá. E aí ele tava me contando, ele me parou hoje lá na loja e tava falando assim, pois é, o pessoal é muito legal e tal, porque eu tava com dificuldade aqui de manejar, de controlar, de gerenciar a loja, porque Aham. às vezes ele fica no garimpo, né? A cabeça dele funciona pra isso, vai atrás dos trem. E pro vender ali a comercialização, manter uma loja era mais difícil. Então, eu acho que tem a ver com isso Tem, também. E aí deve eles ter. botando ele pra frente, pra manter a cultura do LP, né? Legal. Toda Não é? quinta-feira Isso é- agora. Que legal. Legal. Não mesmo. Dá pra gente ir lá fazer uma É matéria, isso, né? vamos, eu quero ir. Vamos Que horas vai combinar. Eu acho que é a partir, tipo, de 7 horas da noite. Vai ser à noite. Vai ter musiquinha, aí a gente bebe um negocinho. Lá no bom. juramento. Lá no juramento. Pode me chamar, vocês podem me incluir. Eu já pedi pra Virgínia, toda vez. Assim, inauguração de incluo. restaurante, essas coisas, eu não faço tanta questão de ir. É. Mas assim, abertura Olha de que exposição, essas coisas, eu gosto de ir. Pode me chamar, eu gosto de vir lá, porque eu gosto de ver mas lá eu o povo. coloco o seguinte, eu peço, porque às vezes o negócio vem sem acompanhante. Aí eu peço com o acompanhante, falo, é o Felipe, dou o nome, a identidade, aí eu viro pra ele não vou poder. Não, mas você não me hoje avisa posso, antes. Eu não posso hoje, porque não. Entendeu? Aí eu faço o quê? Chego lá e só. Por exemplo, entendeu? teve a abertura do Minas Trend, queria ter ido. Ai, nossa, ainda bem que você... Vamos falar eu posso falar do meu Eu amém? amei. Eu vi você postando, acho que imagino Nossa, que... gente, porque O seu assim, amém tem a ver com Minas o meu Trend? amém tem a ver com Minas Trend, com Olha lá pra o sua lente da desfile. verdade. Lente da verdade é o seguinte, o desfile de abertura sem corpos diferentes, só a mesma coisa de sempre, que a gente já tá cansado, que assim, eu até comecei a olhar assim, os posts que eu já tinha feito lá quando eu comecei o BH Dicas, assim. E é um tempo, assim. E aí, pra eu tentar entender qual que é o movimento. E aí, realmente, o negócio não muda. O negócio passa. Por que um será? ano. Será que a moda não tá preparada? As pessoas que fazem a moda não estão preparadas? Eu acho que que é isso? porque eu acho que é um problema de produção, um problema das marcas, entendeu? E assim, até da plateia, eu diria. Porque assim, essa eu me senti muito sozinha, muito ruim, tipo, de pessoa gorda lá, só tinha eu. Eu tô falando assim, mas sei lá, 3 ou 4. Então, assim, é muito ruim, é solitário. E aí, a gente fica meio dividida, assim, porque você fala assim, não, eu vou porque eu preciso ocupar esse espaço e as pessoas precisam entender que elas vão, né, não quer conviver, vai conviver, amor. Só que é muito desgastante, sabe? Assim, e aí, enfim, aí eu pus uma marcha fúnebre, alguém prestou atenção? eu postei Na postagem. o desfile, uma marcha fúnebre e escrevi falando assim, eu faço o que eu posso assim também, né, que eu divido com as pessoas que acompanham o trabalho, essa semana, inclusive, eu conversei com várias pessoas da moda, assim, pessoas padrão, pessoas fora do padrão, pessoas pretas, que também já sofreram vários tipos de preconceito lá, então assim, eu não sei o que vai acontecer, Mas você entendeu? chegou a conversar com alguém Não, porque a gente responsável? manda, e aí, tipo assim, não sei, acho que não, eles... porque eu fiquei curioso, porque eu acompanhei isso, né, tipo, da sua postagem. E aí eu fiquei curioso pra saber, eu entendi totalmente, mas eu queria saber o que a pessoa do lado de lá iria falar. Eu acho que eles dão graças a Deus que provavelmente eu não vou mais, entendeu? Por quê? Não, porque eu acho que eles, tipo Mas assim... você não pode deixar de ocupar esse espaço, não. Mas é porque eu acho que, assim, as pessoas vão supor, talvez vão me tirar do mailing, né? Não sei. Não vou fazer Mas isso. eu acho que Não, eles mas não é meio isso que eu tô falando. ficam Eu tô falando assim, aliviadas. eu tô falando não da história sua. Tô falando da história, por exemplo, deles justificarem por que o desfile não tinha modelos gordas. Ou modelos pretas tinha, né? Eu acho que no 5 pra desfile. 50. Então, assim, eu queria só entender, porque isso já é um assunto tão já recorrente na moda, né? Essa história do corpo padronizado, daquela coisa meio que massificada e tal, que eu queria entender por que eles pecaram nisso, porque isso já era pra ter sido uma coisa já mudada. Eu acho que provavelmente deve ser alguma coisa relacionada com as marcas, né? E As marcas não as marcas produzem. não colocam, então não tem grade, não vai pôr. E não querem que pessoas gordas usem as roupas delas, entendeu? É tipo uma coisa... Assim, a gente tá falando do Minas Trend também,
gente tá falando aqui, porque é o universo O que a gente próximo. tá. Mas assim, isso é um negócio do Brasil, do mundo, né? Tipo assim, em São Paulo. Eu paro pra pensar assim, imagem de desfile na minha cabeça, eu nunca vi uma pessoa gorda. É. Não, eu já vi A o gente desfile tem da o LED. Célio, É. Célio maravilhoso, muito obrigada, Célio. Porque assim, ele põe representatividade lá, entendeu? Ele A coloca. marca LED, É. e aí ele, no desfile do São Paulo Fashion Week, ele Isso. colocou todo Leva. mundo, todo tipo, Isso, misturado, gente baixa, gente alta, Mulher gente gorda, trans, tudo. é. Então, assim, eu lembro desse desfile que me chamou a atenção, primeiro porque era uma marca local, segundo porque eu vi que tinha essa Ele diversidade, é no mercado assim. também, né? Ele tem uma loja lá no É, mercado. E aí, assim, é legal a gente ver isso. E eu acho que o doido, né? Porque eu fico pensando, assim, o que a Virgínia sentiu lá na pele na abertura, porque você pensar... O Minas Trend é uma série de desfiles que devem acontecer, né? De várias marcas. Mas na hora que você cria uma abertura... A abertura, ela devia ser o mais plural possível, né? Tipo assim, você pegar de tudo, assim. Ah, beleza que de repente uma marca específica, talvez ainda eles não produzam uma moda para gordos, por exemplo. Mas assim, você pegar na abertura do negócio e colocar isso de uma forma, tipo, dando o start, o cartão de visita do negócio. Mas é muito bom existir Virgínia pra poder falar isso. Lorena também tá, acho que depois Lorena falou também. Hoje a Carol Cirne falou. A Cinderela, né? Eu acho que ela também já tá cansada. Tá todo mundo cansado, né? Porque a gente fica falando. E aí a gente fica... Mas eu acho que não tem que cansar, não. Acho que tem que falar mesmo. porque a gente passa. Depois a gente fica revoltado e a gente fala de novo. Mas é porque é desgastante. É porque aí eu acho que você sempre fica na expectativa que na próxima vez vai ser melhor. Porque assim, a gente tá discutindo, né? Hoje o mundo, gente, é outro. A gente tá falando sobre isso, tá falando, e a gente chega lá. É complicado. É um ANEM, muito, muito ANEM. Nossa, o episódio vai terminar Pesei o clima. Não, a Carol não falou o ANEM dela. O meu ANEM é mais simples. O meu ANEM é que eu acho assim que é pro horário de fechamento dos bares e restaurantes de Belo Horizonte. Sim. Que a gente que frequenta shows e espetáculos em geral, a gente quer sair pra jantar e você tem que sair numa correria. Não, é muito ruim. Porque muito fecha ruim, tudo fecha cedo. tudo A gente é cedo. expulso dos lugares Expulso. também. Eles ficam passando a saideira, falam, olha, saideira. E- Fica dando... Aí pega o copo de plástico. Eu passo por isso todo dia, quase. Assim, que eu... Mas a Virgínia é inimiga do fim, né? Você sabe, né? aí Virgínia é daquela que trazer. chega no negócio, Gente. o povo tá lá passando o pano, ela fala assim, Vou traz tra- mais uma aí. Vou trazer o copo de plástico, eles vão tirando, cada hora tira uma coisa, tira a cadeira, tira. Daqui a pouco você fica sozinho, você e um copo de plástico ali, ó. Mas ninguém, a rua, entendeu? Eu acho isso... Diz que é um problema de transporte, né? Tipo, que não tem ônibus para as pessoas voltarem pra casa. Eu já vi isso acontecendo no Tem um negócio do problema Mercado também Novo. de associação de bairro que não quer a música. Música Não, não. mas tem hora que é muito não é música, cedo. conversa, né? Mas isso também, inclusive, é uma coisa que traz segurança pros bairros. Porque até, eu não tipo sei assim, quando que- você mora perto de algum lugar que tem movimento, gente, na hora que você chega, você fica tranquilo, entendeu? E Gente, mas eu não sei se isso pra mim é um ANEM, porque eu dá tipo 11h30, meia-noite, eu já tô assim, ó. Ah, não, mas é porque você não vai no show. Quando você vai no show, dependendo do É show... muito ruim mesmo. Você Aí você tem chega, que a comer cozinha antes, né? fecha. Não, você quer sair pra jantar depois, conversar sobre as coisas. Mas você sabe que não é sei o quê. exclusividade daqui não, né? Não, não é Nova não. York, tipo aí, ó, é o internacional Nova York aqui, né? Eu não conheço muita Ó, cidade. o Felipe. Gente, eu lembro, não esqueça, eu fiquei chocado com isso. Nova York, a gente foi assistir uma peça da Broadway, a peça era tipo 10 horas da noite, terminou mais de meia-noite, a gente saiu, a gente tentou arrumar um restaurante não tinha. Os lugares todos fechados, a gente teve que comer meio assim, tipo assim, meio clandestinamente, assim, quase numa mesa, tipo, no meio... Que, tipo assim, eu não sei o que acontecia também, mas acontecia. Eu acho que tem alguns a gente fez outro dia uma lista de lugares que fecham a cozinha mais tarde, pra você poder ir. Porque senão você chega e você já tem que chegar e já saber, olhar o cardápio, já pedir e dizer aqui. Porque, então, meu muito ANEM ruim. vai pra essa... É um ANEM. É um Isso é ANEM. bom. E você? Tem o NU e o ANEM, que você não falou nem NU eu nem não falei ANEM. nenhum, Nenhum. Falando nem tem. Eu vou falar só Tá o Nu. enrolando. Fala o ANEM pra gente terminar no NU pra cima. É só o NU. Isso, só o nu. O som nu? Qual nu que eu vou falar? Eu tinha pensado um tanto, agora que eu tô Tinha. esquecendo. É porque tá vindo uma novidade do Made in BH aí, ó.
Tá vindo uma novidade, a abertura de uma nova loja do Made in Olha BH. que chique! Eu não vou dar spoiler ainda, eu vou falar onde que é, Virgínia. Não, a gente vai trazer o convidado, né? E- Vai ter convidado que a gente vai contar tudo, só que é o único spoiler que eu vou falar, que é um projeto que eu e o Gui, a gente já tem algum tempo que a gente tá construindo isso, e quem segue a gente acompanha, tá acompanhando lá nas redes Eu sociais vi que a um gente tá story. montando um quiosque. Uhum. E aí, assim, só que eu não vou contar, porque senão vai estragar a surpresa, senão as pessoas vão falar assim, pronto, já sei onde que é. Aí a gente criou uma enquete lá, perguntando onde que as pessoas gostariam, o pessoal falou assim, queria que fosse em todos os lugares, aí tal. eu também. Você queria? Queria, Mas aí ia claro. banalizar, você não ia gostar tanto assim. gente. É um nu, acho que é um nu que eu um tenho nu, pra contar é um nu esse. Em breve a maravilhoso. gente vai contar mais novidades pra vocês. Aí É vocês acompanhem isso, aí. é Se der isso. tudo certo, assim, na organização toda da coisa, vai ser até o meio do ano aí. A gente vai inaugurar. Que lindo, gente. É Legal muito bom, né? demais, Você vê muito marcas que tem propósito, que tem conexão com a cidade, igual vocês. Assim, eu acho Aham. muito lindo vendo crescer. Porque o nosso processo todo, assim, sabe, Carol? Assim, a gente foi muito pé com pé. Assim, o que a gente vendo nesses 7 anos que a gente tem de Made in BH, a gente foi muito pé com pé, assim, tentando entender isso, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Aí a história do Mercado Novo que deu, a gente entrou junto, apostando num projeto que as pessoas chegavam lá e falavam assim, gente, vocês são doidos, o que vocês estão fazendo aqui? Eu não esqueço de uma senhora que escutou na rádio, não sei se foi na Alvorada, ou se foi na CDL, foi a Natália Dornelas que deu a dica Aham. falando sobre a loja do Mercado Novo, do Made in BH, etc. E aí uma senhora baixou lá, ela falou assim, nossa, escutei de vocês na rádio, deixa eu dar uma dica pra você, sai daqui. Nossa, esse gente. lugar é horroroso, sai daqui. E aí eu tentando manter a tranquilidade, tipo, um mês, assim, né? Tipo, todo inseguro ainda, porque a gente não sabia, a gente apostava na ideia, mas a gente tinha insegurança sobre o projeto como um todo do mercado. Porque a gente sabia que a gente não estaria sozinho, né? Então, assim, eu acho que a gente foi muito, assim, entendendo esse rolê, apostando nas coisas. Então, essa agora vai ser mais uma aposta. Então, é o Nu parte 1. Depois eu vou dar um Nu parte 2, que eu vou ótimo. contar tudo. Maravilhoso. Nossa, tem que acompanhar, então, o podcast. vai acompanhar. Tem que acompanhar. É isso. É isso aí. Ô, Carol. E tem que celebrar. Vamos celebrar um brinde. Vamos. Tem água. Tem. Aê! Carol, muito obrigado. Muito obrigada. Carol. Que delícia, Carol, gente. obrigada por melhorar o mundo. Ai, meu Deus, gente. Verdade, mas é verdade. Você termina com essa barangada, Não, é gente? barango, sim. É um pouco... Eu falei Sei isso lá, aqui. eu sou um pouco baranga. Mas é porque o trabalho da Carol, a existência da especial. Carol é muito... Ô, gente, obrigada, obrigada. Obrigado mesmo. Obrigada. Vamos juntos. A gente tem que transformar as coisas. Vou colocar, Carol, quadro fixo no tanto de trem. Mais um job pra Carol. Coitada. Mas é só mandar um áudio assim, gente, o que tem essa semana? Fala aí, ó. Tem esse, pronto. Muito bom. Muito bom, obrigada, gente. Ó, um beijo pra vocês, gente. Um Ó, beijo. manda Tchau. beijo, manda beijo. Tchau!